Olá pessoal, hoje vamos falar aí sobre o tema de função do primeiro grau. Função do primeiro grau, o gráfico é uma reta e o tipo de equação característica é y igual uma constante, isso aqui é um número, tipo 2, 3, vezes a variável x mais uma outra constante b. Essa primeira constante a, ela é chamada de coeficiente angular. Então vamos escrever aqui. O coeficiente angular, ele dá o ângulo da reta. O ângulo que a reta forma com o eixo x. Esse ângulo aqui, ó. Repara que o ângulo ele é sempre medido no sentido anti-horário, no sentido trigonométrico. Então, nesse caso, da gente ter uma reta crescendo, o ângulo ele é entre 0 e 90 graus. E quando a gente tem uma reta azul decrescendo, o ângulo ele é maior do que 90 graus. Repara o seguinte, que como o coeficiente angular é a tangente da inclinação da reta, se o ângulo estiver entre 0 e 90, como é esse caso, a tangente vai dar um número positivo, indicando aí que a minha reta ela é crescente, tá certo? Então, se o A é positivo, 2, 3, a reta cresce. Se o A é negativo, a reta ela decresce. Agora, repara que eu não coloquei o gráfico do zero, por quê? Porque quando A é zero, essa função ela não é do primeiro grau. Ela é uma função constante, é uma reta horizontal, tá certo? Por isso que eu não representei ela aqui. Agora, o A, como é a tangente, a gente vê ele na geometria analítica, é a variação em y sobre a variação em x, tá certo? Então, por exemplo, nesse probleminha aqui, a gente poderia calcular o A diretamente, simplesmente fazendo ΔY, 6 menos 2, sobre ΔX, 3 menos 1. Tudo bem? Já vemos isso aí. O coeficiente linear é o B, é o cara que não tem o x grudado ali, tá certo? O B, ele representa a interseção com o eixo y. E por que disso, né? Repare que se a gente fizer x igual a zero, a gente zera esse coeficiente e acha para a coordenada y o valor de b. Então isso quer dizer que em toda reta, o ponto 0b, ele pertence ao gráfico. E o 0b, ele basicamente ele vai estar exatamente em cima do eixo y, na parte positiva ou na negativa, dependendo do valor do b, tá certo? Show! Então, coeficiente linear marca no eixo y. Agora, vamos para raiz. Raiz ou sinônimo, tá? Zero da função. Esse termo zero da função, ele na verdade está dizendo que o y é zero. Certo? Definição de raiz, o y é zero. Uma vez que o y é zero, a gente obtém a vezes x mais b igual a zero. Passa o b para lá, subtraindo, e a gente obtém que a raiz x é menos b sobre a. Tudo bem? Repara que o a é diferente de zero, tá? Porque se o a for zero, a reta ela não vai cortar o eixo x ali, tá? A não ser que o b seja zero. Beleza. Vamos marcar, só para a gente ter uma ideia aqui. Então, a raiz seria marcada exatamente sobre o eixo x, tá certo? Aqui eu botei uma dica interessante, função do custo. Para que tipo de problema isso serve, né? Por exemplo, você vai pegar um Uber, né? Quando você entra no Uber, já existe um valor fixo, um Uber, um táxi, tá? Algum tipo de transporte desse tipo. Você tem um valor fixo inicial, você entrou no táxi ali, entrou no Uber, sei lá, pagou R$6. Esse é o valor fixo dele. Esse seria o custo fixo. A partir disso, a cada quilômetro é cobrado, digamos, R$2, R$3. Então, esse valor é o que a gente chama de custo variável, tá certo? E como a dependência ela é linear, é uma função do primeiro grau, a gente já coloca ela de uma maneira bem esperta, que é y
é o custo variável, repara que o custo variável é o A, coeficiente angular, tá? Vezes a variável x mais o custo fixo, tá certo? Então, bem útil isso aí. Sinal da função. Sinal da função, basicamente é o seguinte, função, quando a gente fala função, a gente está falando do y, tá certo? Então, sinal da função será que o y é positivo? Quando? Será que o y é negativo? Quando? Será que o y é zero? Quando? Quando o y é zero, a gente já sabe. O y é zero quando o x for uma raiz. Agora, observe o seguinte. Se o x é raiz, beleza que o y é zero. Cara, aqui tem um eixo y, né? Não sei se você está vendo, né? Mas está aqui, ó. Tem um eixo y e em preto aqui é o eixo x. É o eixo aí das abscissas, tá certo? Então, depois do menos b sobre a, ou seja, quando o x ele é maior que o menos b sobre a, se eu pegar um x aqui nessa região, eu vou ter a minha função na parte superior, né, acima do eixo x. E falou acima do eixo x, significa y positivo. E se eu pegar um valor de x antes, aqui ó, menor que menos b sobre a. Então se eu pegar um valor antes, eu vou ter um valor de y como? Abaixo do eixo x, ou seja, negativo. Agora, isso se a função for crescente, né? No caso de A ser positivo. Agora, caso a minha reta seja decrescente, eu já tenho uma situação contrária. Para x maior que menos b sobre a, ó, para x à direita do menos b sobre a, o gráfico azul está embaixo, ou seja, está na parte do y negativo. E se o x é menor que o menos b sobre a, o y está na parte de cima, ó, a reta está na parte de cima, de tal maneira que o y é positivo, tá certo? Aqui eu coloquei um exemplo para a gente representar o gráfico da função linear que passa por dois pontos aqui dados e ele ainda pede um terceiro ponto, tá certo? Há várias formas de fazer isso. Agora eu vou utilizar uma maneira que é achando o coeficiente angular, variação em y. Então, ó, x, y, tá certo? O x está dentro do parênteses ali. Delta y, todo delta é variação. Então, 6 menos 2. Repara que como eu comecei com esse menos esse, então tem que seguir a ordem, tá? Então, 3 menos 1. Opa, o valor do A deu positivo. Isso já é um indício de que a reta ela é crescente. Então, o gráfico vai ter essa cara daqui, tá certo? Tá, achamos o A, mas meu objetivo é achar o f de 3. Então, eu preciso descobrir o B também. Então, a gente sabe aí que como o y ele é da forma ax mais b, a gente pode substituir um ponto. Vamos olhar para esse ponto aqui que parece ser mais simples. O y desse ponto, vamos substituir 2. O a, que a gente também já acabou de descobrir que também é 2, né? O x desse ponto, mais o valor do b. Tá certo? Então, repara que aqui cortou com esse. B igual a zero. Aqui eu deixei anotado um fato interessante, que quando B é zero, a reta ela passa pela origem do sistema cartesiano. Tá certo? Então, quando B é zero, a reta tem que passar pela origem ali, passa pelo 0, 0, tá? Logo, a nossa reta é y igual, o valor do A, 2. Essa é a lei de correspondência, né? É a lei de formação. Repara que o dobro do x, 2 vezes 3 dá 6, o que faz sentido. Então, a coordenada y é o dobro da coordenada x. Então, se eu quisesse calcular o f de 3, por exemplo,
F3 aí, ele vai ser 2 vezes o valor do 3. F de 3 igual a 6. Vou fazer um gráfico aqui para a gente poder ilustrar como que ficaria. Como eu já sei que passa pela origem, então meu gráfico ele vai ter essa cara aí, tá certo?